Olá, galera do nono ano! Muito bem, agora a gente está aqui para nossa aula 2, certo? Nós vamos continuar o capítulo 6, porque se você percebeu, eu dividi o capítulo, 6 em duas partes, para a gente poder entender direitinho, como foi que as coisas ocorreram, certo? Então, no primeiro momento a gente viu ali toda aquela mobilização para trazer os soldados da borracha para a Amazônia, todo o papel do senta com M, não é senta de sentar, certo? É senta com M, com o papel dele, enfim, dos outros órgãos que estavam ali, que foram criados para essa mobilização toda. Agora, nessa aula, a gente vai dar continuidade falando de quem eram essas pessoas que vieram para cá, que tipo de coisas prometeram para eles, o que foi que ocorreu na vida deles. Então, pega aí teu livro ainda no capítulo 6 e vamos terminar essa parada hoje, certo? Valeu! Muito bem, vamos lá, Vamos agora continuar na nossa aula 2 para terminar o capítulo 6 e entender o que foi que aconteceu com os soldados da borracha, Na última aula nós vimos o papel do SENTA, vimos o papel dos outros órgãos, Banco de Crédito da Borracha, SNAP, SAVA, CESP, esse monte de sigla aí, tá? Ah, eu vou ter que decorar isso? Talvez, eu vou pensar no teu caso, tá? Mas enfim, cada um tinha o seu papel e é isso que você precisa lembrar, tá? Qual o papel de cada um desses órgãos no que diz respeito, à mobilização de pessoas para a região amazônica. Hoje a gente vai entender como esses soldados chegavam aqui, e o que acontecia com eles de fato quando eles estavam aqui. Então, vamos entender como que o SENTA convencia os nordestinos a se tornarem soldados da borracha. Nós vimos ali, na última aula, toda a propaganda que tinha, com relação à borracha, o slogan lá, super dramático, borracha para a vitória. Tá? Mas será que era só por isso que eles vinham para cá? Será que essa era a única coisa? Bastava botar lá um cartaz daqueles lá que a gente viu, escrito borracha para a vitória, então, para lutar na guerra ali pelos aliados, só que dentro da floresta. Será que isso só bastava? Vamos lá, Vamos perceber que a coisa não é assim tão simples, ok? Então, o SENTA, a gente já viu que ele era um órgão que trabalhava com propagandas. Então, ele fazia as mais diversas propagandas com relação a trazer as pessoas para cá, para a região, e sempre, óbvio, divulgava as vantagens do novo trabalho. É igual comercial. Já viu comercial de algum produto falar sobre o defeito do produto? Não, O produto sempre vai resolver todos os seus problemas, tá? Comercial de remédio, mesma coisa, O remédio vai resolver todas as tuas dores, mas ninguém fala dos problemas ou dos efeitos colaterais que aquilo ali pode ter, certo? A mesma coisa aqui. Você tem propaganda. E na propaganda, claro, o SENTA vai divulgar as vantagens ali do novo trabalho. Esse cartaz que vocês estão vendo aí, tá? No slide de vocês, ele é um cartaz que era usado na propaganda. Então, percebe, ó, nordestino, ele já é bem específico, As pessoas se identificarem logo de cara. Queres ir trabalhar na Amazônia? Aliste-se no SENTA, que te dará a passagem, o equipamento de viagem, alimentação, bom contrato, amparo à tua família, assistência médica e religiosa. Então, você tem uma propaganda que chama a atenção, tá? Então, qual eram essas vantagens que lhes eram oferecidos, tá? Você tinha a passagem e alimentação garantida, o amparo à família dessa pessoa, Então, você vai deixar sua família para trás, mas não se preocupe, ela não ficará desamparada, E alguns até traziam família também. E assistência médica e religiosa. Então, não era qualquer coisa. Além disso, além dessas vantagens que a gente está vendo aí, tá? Os soldados da borracha, eles também recebiam a promessa de que, assim que o conflito acabasse, eles seriam levados de volta às suas terras. Então, eles retornariam para o Nordeste, retornariam para as suas famílias, retornariam para a sua terra. Mais ou menos o que acontecia com os militares, Depois que terminou a guerra lá, todos eles foram trazidos de volta, para o Brasil, aqueles que eram brasileiros, claro.
E tinha essa promessa para esses nordestinos: olha, assim que terminar o conflito, vocês também vão ser trazidos sem custo nenhum para vocês, né? O governo paga tudo e tal, para trazer vocês de volta. E aquilo que chamava muito a atenção deles e que fez com que muitos desses nordestinos se alistassem para se tornarem soldados da borracha: pensão vitalícia. O que era essa pensão vitalícia? Tá? A pensão vitalícia era uma promessa de que esses trabalhadores, esses soldados da borracha, eles receberiam uma pensão, né, tipo uma aposentadoria, um valor para o resto da vida, né, tendo por base o salário militar. Ora, o salário militar, ele era um bom salário. E para essas pessoas que estavam vivendo, a gente vai já ver, né, circunstâncias que não eram nem um pouco, né, boas, né, enfim, eles não se viam saindo da situação que eles estavam de maneira fácil, né? Então parecia muito tentador você sair para trabalhar em outro lugar. É distante, né? Não tem comunicação, embrenhada no meio da floresta. Mas eu não vou ter gasto nenhum com passagem, com alimentação, vou receber um salário, né? Vou ter um bom contrato, a minha família vai estar bem amparada. E no final disso tudo, eu ainda tenho uma pensão vitalícia, né? Ou seja, uma pensão para o resto da minha vida, para mim e para minha família, com base no salário militar. Olha só, realmente parece muito vantajoso. Aí a gente pode se perguntar assim: mas será que isso aconteceu? Não, claro que não, né? A pensão vitalícia, né, ficou só na promessa, infelizmente, tá? Tinha muito problema com documentação, é uma burocracia muito grande para conseguir a pensão, né? E aí acabou que boa parte, a maior parte, na verdade, né, desses soldados não conseguisse entrar na justiça para solicitar essa pensão. Não era uma coisa automática. Você trabalhou como soldado da borracha, você vai receber a pensão. Não. Tinha que ter toda uma documentação para comprovar que você realmente trabalhou, né, a serviço do governo brasileiro, etc, etc. E essa burocracia, que era proposital, claro, né, a maioria dessas pessoas, algumas não eram nem alfabetizadas, ou eram semi-analfabetas. Quanto mais entender de ter algum documento, guardar documento, enfim, para colocar na justiça e depois conseguir a pensão. Então, pensão furada, tá? Não ocorreu para grande maioria deles, infelizmente, tá? A passagem e alimentação garantida tinha, com certeza, mas ninguém dizia que a passagem era praticamente para vir num pau de arara, né, num caminhão que não tinha nenhum tipo de conforto, né? Eles vinham em péssimas condições. Os seringais, apesar de aqui você já ter lá o banco, a gente viu isso, né, na aula passada, o banco de crédito da borracha era o responsável pela produção. Não tinha mais lá as casas aviadoras e tal, mas você ainda tinha os donos de seringais, você ainda tinha os seringalistas, e você ainda tinha as péssimas condições de trabalho dentro de um seringal, embrenhado no meio da floresta, como era na época do século XIX. Então, determinadas coisas não tinham mudado tanto assim, tá? Por que justamente pessoas da região Nordeste? Por que esse incentivo para que os nordestinos viessem para cá? Por que não fazer essa propaganda lá para o Sul, para o Sudeste? Não que você não tenha tido, você até teve, mas a grande maioria você teve. A gente acabou de ver no slide anterior uma propaganda que você tinha nitidamente, a propaganda era para os nordestinos, né? Nordestino, queres trabalhar na Amazônia? Então, por que esse foco todo no nordestino? A região Nordeste, nos anos de 1930, ela estava passando, que para quem não lembra, é justamente esse período que vai acontecer a Segunda Guerra. A Segunda Guerra, ela vai de 1939 a 1945. O Brasil entra na Segunda Guerra em 1942. A região Nordeste, durante todo o período da década de 1930, ela passou por muitas dificuldades. Por quê? Porque você teve secas muito prolongadas. É uma região do Brasil que já sofre com secas constantemente, tá? Mas esse período foram secas que castigaram muito a população. Então você teve muita gente que vivia da agricultura, vivia da criação de animais e que perdeu tudo, perdeu a sua produção, perdeu os seus animais, então estava vivendo a míngua, estava realmente numa situação econômica, né, e social muito difícil, muito mesmo. Então,
Daí a gente perceber, foi quase como que uniu o útil ao agradável. O governo brasileiro precisava de pessoas que viessem para a região amazônica para suprir essa necessidade de mão de obra na produção da borracha para provimento, né, ali no conflito da Segunda Guerra Mundial, e você tinha um grande contingente de pessoas na região Nordeste passando por dificuldades, passando necessidades que precisavam se sustentar, ou seja, precisavam de trabalho, e na sua região, infelizmente, né, não estavam conseguindo se manter. Então o governo vai e joga, né, essa propaganda e oferece essa solução de, olha, tu não tem nada, tu tá passando por dificuldade, vem para cá para a Amazônia, vem trabalhar com a gente, né? Para aí como soldado da borracha. Então, na maioria das vezes você tinha esses nordestinos, eles se convenciam, se deixavam convencer facilmente por esse discurso, também por conta da necessidade, né? Mesmo que ele tivesse que vir sem a família dele, né? Mesmo que ele tivesse que deixar a família dele para trás, na esperança de melhorar de vida, ele vinha, saía do seu lugar de origem, ele saía ali do Nordeste e vinha para cá tentar a sorte, né? Ele vinha para cá tentar conseguir o sustento para sua família. Não era nem tanto tentar a sorte, porque ele vinha focado, né, no caso, para os seringais que o governo federal indicava, certo? Mas ele vinha, era abandonar tudo que se conhecia para trás e vir tentar uma coisa completamente nova, tá? Por quê? Por necessidade. Não era só por uma questão de convencimento, né? De achar o slogan lá do Borracha para a Vitória bonito, e além dessas coisas, tá? A maioria dos imigrantes que vinham para cá, eles queriam trabalhar na Amazônia, juntar recursos, né? Ou seja, juntar dinheiro e retornar para sua terra, tá? Então, a maioria deles, tanto que alguns deixaram a família para trás porque realmente tinham a pretensão de voltar para sua região. Então, eles vinham para trabalhar, no momento que acabou a guerra, acabou, né, o trabalho, volta, junta ali o dinheiro e volta para o Nordeste, volta para sua região, volta para sua terra. No entanto, né, grande parte desses homens, dessas mulheres que vieram para cá, porque você teve também pessoas que vieram com a família, com todo mundo, tá? Não conseguiu retornar. Acabou ficando por aqui, pela região mesmo, né? E vai ocupar partes, né, muito específicas dos estados da região norte, e que a gente vai ver no decorrer das próximas aulas que tiveram também influência na mudança da própria região, né? Quando você viaja pelo estado do Pará, por exemplo, você percebe que até um determinado ponto ali, né, na região Nordeste, você tem um tipo de cultura, um jeito de falar, né? Enfim, conforme você vai descendo mais ali para o Sudeste e Sul do estado, você percebe uma diferença e uma influência muito grande da cultura nordestina. Né? Por quê? Porque você teve no século XX, dois momentos cruciais da história da Amazônia que você tem uma migração nordestina muito grande, muito forte para cá. O primeiro desses momentos é justamente aqui, nesse período da Segunda Guerra Mundial. O segundo a gente vai ver mais lá para frente, então não darei spoilers, tá? Muito bem. O que acontecia com esses soldados da Amazônia quando eles chegavam aqui? Quando chegavam, soldados da Amazônia não, desculpa. Soldados da borracha, né? Quando eles chegavam aqui na Amazônia. Quando eles chegavam na Amazônia, eles ficavam numa hospedaria. Quando eles vinham para Belém, eles ficavam na hospedaria do Tapanã. Tapanã, nada de me rouba, tá? Lá no Tapanã. E se eles iam para Manaus, eles ficavam na hospedaria do Aleixo, tá? Então, eles tinham que ficar separados, eles não chegavam e iam direto para os seringais, não, né? Lembra que você tinha uns órgãos, né? Todo um direcionamento para esses trabalhadores. Então, eles chegavam, ficavam de quarentena, olha a quarentena de novo aí, né? Perturbando a cabeça da gente. Ficavam de quarentena, tá? E nessa quarentena, que eles tinham que ficar nessas hospedarias, né? Ou se vinha para Belém no Tapanã ou Manaus no Aleixo, eles vão receber medicamentos, eles vão fazer exames, eles vão prevenir infecções que eram comuns nas florestas tropicais. Porque, lembra, os seringais, eles não ficavam, né,
nas regiões urbanas, eles eram dentro da floresta. E dentro da floresta, essas pessoas que nunca tinham pisado ali, elas eram muito suscetíveis às doenças da região, né? As doenças próprias de florestas tropicais. Então, nesse momento aqui, nas hospedarias, você tem a participação do SESP, né? Que era o Serviço Especial de Saúde Pública, que a gente falou na última aula. Ele foi criado justamente para cuidar dessa parte aí da saúde desses seringueiros. Então, nesse momento da quarentena, é justamente onde eles vão receber vacinas, vão ser medicados, né? Onde eles vão passar por exames, enfim, vão tentar prevenir eles de infecções que eram comuns para cá, para a região. Daí, então, eles serão transferidos para algum dos seringais que tinha dentro da região, tinha dentro da floresta amazônica. Então, primeiro, chega na hospedaria. Segundo, fica de quarentena para poder ser medicado. Terceiro, eles eram transferidos para os seringais. Tá? Em cada uma dessas etapas, você percebe ali a atuação de um dos órgãos que nós estudamos na última aula. Né? Até chegar à hospedaria, quem era o responsável? O SENTA. Né? Ele que trazia as pessoas, tá? De lá do Nordeste para cá, né, transportava essas pessoas para cá, para a região. Tá? Era responsável por alistar e trazê-los. Ficar de quarentena, onde eles iam ser medicados, aonde quem era responsável aqui? O SESP, que era o Serviço de Saúde. E a parte da transferência para dentro da região, para os seringais, era onde a gente via lá o papel do SNAP, tá? Não o SNAP, tá? Que nem o aplicativo, mas o SNAP, que era o Serviço de Navegação da Amazônia e Administração dos Portos do Pará. Você tinha toda uma organização, tá? Para que esse soldado, né? Esse trabalhador, ele chegasse no seringal o mais rápido possível e começasse a trabalhar também o mais rápido possível, certo? Dentro dessa batalha da borracha, tá? O que era a batalha da borracha? A batalha da borracha foi a expressão que foi criada para construir a ideia de que as pessoas que trabalhavam nesses seringais nesse período, eles eram soldados da borracha. Então, eles estavam na Segunda Guerra Mundial. Eles eram soldados da Segunda Guerra Mundial. No caso, eles estavam contribuindo para a vitória dos aliados com a produção de borracha. Então, a vinda deles para cá não era simplesmente vir para a região, né, e trabalhar. Era visto realmente, e era passada essa ideia de uma batalha. Então, essa batalha da borracha significa isso. Existiam dois grupos de pessoas, né, nordestinos principalmente. Os brabos e os mansos, tá? Quem eram os brabos? Os brabos, eles eram chamados assim porque eles eram nordestinos recém-chegados. Então, eles não conheciam a região, né? Ou eles conheciam muito pouco, eles não conheciam nada da região. E ainda ficavam ali meio perdido, meio brabo, né? Meio perdido ali no meio do seringal. Com o passar do tempo, conforme ele fosse trabalhando, conhecendo a região, conhecendo as pessoas, tá? Eles eram chamados de mansos, que eram os nordestinos que já viviam na Amazônia, né, há algum tempo, já dominavam as técnicas ali de produção do látex, né, de extração do látex. Então, eles já estavam mais habituados. Então, nessa batalha da borracha, né, tanto os brabos quanto os mansos, eles eram, na sua maioria, pessoas pobres, né? Então, pessoas que vinham para cá, para a região, porque realmente tinham necessidade, né? Se sujeitavam a esse trabalho, que por mais que a propaganda pintasse como uma coisa, né, esplendorosa, que era super certo, que as pessoas poderiam vir, né? Enfim, as coisas não tinham mudado tanto assim dentro dos seringais, né? Lembra como era, que a gente estudou na época da Belle Époque, como que eram os seringais? Então, ainda tinham os proprietários, eram os proprietários que definiam as regras, né, das áreas que estavam sob o seu comando ali, né, dos seringais. Então, a maioria dos estudiosos desse período, eles são unânimes em dizer que a vida desses trabalhadores, desses soldados, ela era tão ruim quanto era dos trabalhadores dos seringais no século XIX. Então, assim, eles tinham condições de trabalho péssimas, né? Era ruim, tá? A vida deles ainda era bem aquela vida bem característica da extração do látex, né? Que a gente já viu quando estudou sobre a Belle Époque. Então, era uma vida difícil, era uma vida sofrida,
Então, a maioria deles era pobre, vinha por causa da possibilidade de trabalho, vinha para tentar fugir da seca, para tentar fugir da miséria, da pobreza, vinha sem saber as reais condições do trabalho aqui, né, e o tipo de vida que eles iriam ter aqui, porque na propaganda era tudo muito bonito, né? Na propaganda, repara bem, estava todo mundo muito feliz, né? Como a gente vê nas figuras, né? Feliz, acenando, eles recebiam roupa, eles recebiam material todo que eles iriam usar. Então parecia realmente uma coisa, né? Que valeria a pena você tentar a sorte, né? Mas nem todos eles conseguiram, né, criar, né, ali um ambiente para crescer na vida nesse momento, né? Na região amazônica, quando eles chegaram aqui, essas pessoas elas vão refazer suas vidas, né? E a presença delas também vai mudar o mapa da nossa região. Vai mudar de maneira muito drástica, né? Você, quando viaja, pelo menos pelo estado do Pará, né, que é onde eu já tive a oportunidade de conhecer, você percebe a diferença quando você sai do Nordeste paraense e vai chegando, descendo, por exemplo, chegando a Marabá, né, São Félix do Xingu, Conceição do Araguaia, as músicas são diferentes, o jeito que as pessoas falam é diferente, o tipo de comida é diferente, é muito mais próximo dos nordestinos ou das pessoas ali do Mato Grosso, né, mas próximo desses imigrantes que vieram para cá e dominaram a região e habitaram ali, se fixaram ali, né? E acabaram dando essa diversidade para dentro do estado também. Então, essas pessoas quando vieram para cá, elas vieram agarradas em promessas, né? Agarradas em sonhos, né? De melhorar de vida, né? E trabalhar e conseguir sustentar a família, que eles não estavam conseguindo fazer isso lá onde eles estavam, né? Enfim, nem todos conseguiram, né? Muitos não conseguiram voltar para suas terras. Os que conseguiram não necessariamente, né, conseguiram crescer ou mudar de vida, né, sair da pobreza. Muitos optaram por ficar aqui e tentar a vida aqui ao invés de voltar para lá. Tá? Então você teve os mais diversos destinos. Muitas das promessas que foram feitas a esses soldados não foram cumpridas ou, né, foram meio cumpridas ali no lance, por exemplo, de você vai e vai ter passagem, vai ter alimentação. A pessoa vinha realmente à custa do governo, mas vinha pendurado no pau de arara, dando sol e chuva na cabeça até chegar aqui. Quando chegava, depois, né, de passar pelo período da quarentena, tinha que se embrenhar no meio do mato, né, enfrentar todos os perigos que uma floresta tropical tem, certo? Para chegar na hora e ainda ter que sofrer na mão de seringalista também, né? Então não era fácil. Fora a pensão vitalícia que nunca teve, certo? Então foram vidas que foram mudadas de muitas formas, mas que também mudaram a região de muitas formas, certo? Então o que a gente pode concluir disso que a gente viu, né, aqui nessa aula? Primeiro, para cumprir a função de arregimentar, de alistar esses trabalhadores, esses soldados para os seringais, o Cinta usava muita propaganda, né? E ia apresentar as mais diversas vantagens para as pessoas se tornarem soldados da borracha. Nunca apresentava, né, óbvio, as desvantagens, só as vantagens, tá? Nesse caso, né, a propaganda, ela estava realmente cumprindo o seu papel ali por parte do governo brasileiro, mas nem tudo que estava na propaganda ela realmente era feito, né? Tipo o lance da pensão vitalícia, por exemplo, né? Foi uma coisa que ocorreu com uma minoria, tá? A grande maioria nunca conseguiu ver esse dinheiro, nem os soldados, nem as famílias deles, tá? Os nordestinos, quando abandonavam as suas terras, eles vinham em busca de uma vida melhor, então eles não vinham só porque eles acharam um slogan bonitinho ou porque a propaganda era legal, eles vinham realmente porque eles tinham esperança de mudar de vida, de sair da pobreza, de se livrar da seca, enfim, tá? E nessa batalha da borracha, essa batalha da borracha, ela vai mudar não só a vida desses nordestinos, mas também a própria região para onde eles vieram, onde eles se fixaram, né? E onde a gente vê as consequências dessas mudanças até hoje, né? Até esse momento aqui em que a gente vive. Nós vamos falar um pouco mais sobre essas mudanças e sobre como que isso vai se dar no decorrer das próximas aulas, no decorrer dos próximos capítulos, tá? Então a gente ainda vai ver sobre
a mudança, né, na região que essas imigrações trouxeram, tá? Então, a gente não encerra por aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai continuar falando, né, sobre o finalzinho agora do Estado Novo, que é o período do governo do Getúlio Vargas, tá? Capítulo 7. Mas você vai fazer o seu exercício no seu livro, tá, querido? Na primeira aula, o exercício que você tinha que fazer era a questão 1 apenas do seu livro, tá? E agora na segunda você vai fazer o restante, da 2 até a 5, ok? Faz lá, responde, manda para mim e a gente vai se vendo por aqui, ok? Fiquem bem, um beijo, um forte abraço e até a próxima.